A gente volta a falar sobre a COP26. Na abertura oficial da Conferência da ONU sobre o Clima, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comparou as mudanças do clima a uma bomba relógio. Ele disse que as futuras gerações não vão perdoar as falhas dos líderes do planeta hoje. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi ainda mais duro e disse que nós estamos cavando a nossa própria cova. Pressionado fortemente pela comunidade internacional, em especial por conta do desmatamento na Amazônia e das queimadas, o Brasil anunciou uma meta mais audaciosa de redução das emissões de gases do efeito estufa, 50% até o final de 2030. É o suficiente? A gente vai tentar entender agora com um especialista. A gente vai falar com o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, professor da USP, Ricardo Galvão. Deixa eu ver se ele já aparece aqui conosco. Ô, professor, prazer receber o senhor no CNN 360. O senhor que foi aí, digamos, a primeira grande baixa ou a grande rumorosa baixa da ciência no governo. O que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro anunciam hoje é suficiente? O senhor acha que só o compromisso vai ser suficiente para que o Brasil retome credibilidade, inclusive investimentos de países que estão prezando essa agenda verde? De novo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, é uma grande satisfação estar com vocês. A mensagem do ministro Joaquim Leite, e também um pouco que falou a ministra Tereza Cristina, são mensagens alvissareiras, né? Então, eles estão realmente no compromisso assumido pelo Brasil já em 2015, eles estão ainda aumentando esse compromisso na redução da emissão de gases de efeito estufa, né? A segunda pergunta que fizestes, é se isso é crível. Isso tenho dúvidas, porque o governo não tem uma credibilidade aceita internacionalmente atualmente. Nos últimos anos, o Brasil, ao contrário de todos os outros países, média dos outros países, substancialmente a emissão de gás carbônico, de gás de efeito estufa para a atmosfera. O desmatamento da Amazônia já está mostrando que a Amazônia está deixando de ser uma sequestradora de carbono para ser uma emissora de carbono. Então, é importante, alvissareiro, que o governo apresente essas metas, mas ele ainda não tem credibilidade para que elas sejam amplamente aceitas pela sociedade mundial. O senhor toca em dois pontos muito importantes, mas eu vou aproveitar o didatismo do senhor nessa parte final aí. A grande questão o presidente, antes de anunciar a meta mais audaciosa, estava num garimpo ilegal ali na região da Amazônia e foi lá não para fiscalizar, mas para dizer que estava tentando mudar a lei para que o garimpo deixasse de ser ilegal. E aí o senhor nos apresenta o ponto onde estamos hoje. Muita gente acredita que a Amazônia no Brasil passou do ponto de não retorno, né? Ou seja, a floresta não conseguiria se recuperar em tempo hábil para, em vez de ser um pulmão, digamos assim, um filtro, puxar o gás carbônico para ela, evitando que ele vá para a atmosfera, ela passar a ser uma emissora de gás carbônico. E aí esse movimento é péssimo, porque é uma senhora emissora também, né? Se o senhor puder explicar para quem está em casa por que isso pode ter acontecido, acho muito válido. Sim, é uma satisfação. Se aqueles que viram a abertura hoje da COP26 viram uma citação bastante interessante, que há mais de 10 mil anos nós tivemos uma concentração de gás carbônico na atmosfera da ordem de 200 partes por bilhão. Isso é que permitiu todo o surgimento do homem, o surgimento da civilização, uma estabilidade no clima, né? A partir da Revolução Industrial, então, final do século XIX, nós estamos vendo um aumento substancial. Chegamos, se alguém que viram, tinha uma figura lá, 414. Quer dizer, 414 partes por milhão a concentração de gás carbônico na atmosfera.
mais que dobrou. Tá? Isso é extremamente preocupante. Existem dois métodos principais para evitar que isso continue, né? O primeiro é, naturalmente, a redução do uso de combustível fóssil. E vocês viram que praticamente todos os líderes importantes mundiais estão assumindo compromissos fortíssimos com relação à emissão, à utilização de combustíveis fósseis, né? Na Europa, na Alemanha, vão deixar de comercializar carros com combustíveis fósseis em menos de uma década. Ou seja, gasolina, diesel, tudo isso Exatamente. vai parar de ser produzido carro elétrico, né, professor? E já agora estão tirando todos os subsídios para a produção de carros utilizando diesel, gasolina, etc. A outra ferramenta que nós temos, Daniela, é sequestrar o gás carbônico, absorver o gás carbônico da atmosfera. E as três principais mecanismos que nós temos, as três grandes florestas, são as florestas tropicais. A floresta da bacia do Rio Amazonas, a floresta da bacia do Rio Congo, na África, e as florestas da Indonésia. As florestas da Indonésia já foram tão desmatadas que elas já estão emitindo mais gás carbônico do que absorve. Até poucos anos, aliás, até o começo desse ano, no artigo científico que eu lia, nós ainda considerávamos que a floresta amazônica ainda estava absorvendo mais gás carbônico da atmosfera do que estava emitindo devido ao desmatamento e queimadas. Mas houve um estudo recente, muito bem feito, por uma pesquisadora, liderada por pesquisadora do INPE, que fez agora uma média dos 10 últimos anos em medidas locais, usando aeronaves em 5 lugares, de quanto nós estamos emitindo de gases do efeito estufa na Amazônia. Infelizmente, em várias regiões, em todo o leste da Amazônia e no sul da Amazônia, nós já estamos emitindo mais gás carbônico do que absorvemos na floresta. A floresta como um todo, não, mas estamos chegando a um ponto praticamente de equilíbrio. Nem absorvemos mais, nem emitimos mais. Se continuarmos a desmatar, vamos a emitir muito mais gás carbônico do que absorvemos com a floresta.